Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Félix Neto. Chegou o momento da nossa reflexão da palavra de Deus. E nesse momento de pandemia, nós estamos em campanha. E hoje é o 16º dia da campanha O Deus do Impossível. Eu queria convidar para você pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Gênesis 41, versículos 51 e 52, pois o Deus do impossível vai falar com você. E José chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus hoje colocou uma palavra para mim, para eu entregar para você nesse 16º dia de campanha, falando sobre José, o Deus do impossível na vida de José. A Bíblia diz que Jacó, lá no capítulo 37 de Gênesis, habitou na terra das peregrinações do seu pai, a terra de Canaã. E a Bíblia diz que esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zipa, mulheres de seu pai. E a Bíblia diz que José trazia má informação dos seus irmãos ao seu pai. A Bíblia diz que o pai de José amava José, porque José era o filho da sua velhice e era o filho mais novo. E a Bíblia diz que agora Jacó resolveu confeccionar uma túnica para José, mas ele queria uma túnica diferente. Ele queria uma túnica que chamasse a atenção. Ele queria uma túnica, dá-se a entender que quem passasse por ali visse que José era o filho predileto de seu pai. E a Bíblia diz que ele mandou que confeccionasse uma túnica de várias cores, de mangas longas e até os tornozelos. Era de costume na época que as túnicas fossem feitas até os joelhos, de mangas curtas e de uma única cor. Mas José era diferente. José incomodava aqueles que estavam ao seu redor. E a Bíblia diz que José teve um sonho. E esse sonho ele relatou, e os seus irmãos ainda mais o odiavam por causa do sonho. José disse que sonhou que estava atando feixes no campo, e que o feixe dele se levantava e ficava de pé, e de seus pais e seus irmãos o rodeavam e se inclinavam perante José. E a Bíblia diz que os irmãos de José disseram: olha, vai tu reinar sobre nós? Porque meu irmão, o invejoso, a primeira preocupação dele é que você esteja melhor do que ele ou acima dele. E eles disseram: tu vais reinar sobre nós, José? E a Bíblia diz que José teve outro sonho. E José também disse aos seus irmãos e ao seu pai que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, seu pai disse: que sonho é este que sonhaste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme, porém o pai de José guardava isso em seu coração. Deixa eu dizer para você, quem tem sonho com Deus, não tem pandemia, não tem enfermidade, não tem luta, não tem tempestade, não tem calúnia, não tem inveja,
que Deus ele não possa resolver, porque quando o crente tem algo com Deus, Deus ele idealiza na vida dele. A Bíblia vai dizer e vai contar que os irmãos de José o odiavam por causa do seu sonho. Eita, quantas pessoas te odeiam por causa do sonho que Deus te deu. Quantas pessoas te odeiam por causa do chamado que Deus te deu. Quantas pessoas te caluniam, te perseguem, te difamam pela posição que Deus te colocou. Diz a Bíblia, amada igreja, que José foi por ordem do seu pai procurar notícia dos seus irmãos, que disseram ao seu pai que estariam num canto e foram para outro. E naquele dia, quando eles avistaram José, disseram: lá vem o sonhador Mó. Porque o invejoso, o caluniador, ele não suporta ver você diferente. Quando viram José com a túnica que o seu pai lhe deu, disseram: lá vem ele. Ah, Teleca Mantuí da Manaiotas. Quantas vezes tu passa e alguém diz: lá vem ela, só quer ser a cantora, só quer ser a crente, só quer ser o pregador, só quer ser o pastor. Ei, Deus tem um negócio grande na tua vida. Não olha para os caluniadores, para os invejosos, para os fofoqueiros, para os mentirosos, porque Deus vai dar vitória a você. A Bíblia diz que eles disseram: vamos matá-lo. E um dos irmãos intercedeu por José e disse: não, vamos pegá-lo, jogá-lo nessa cova. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram quando José chegou perto foi rasgar as vestes de José. Porque o diabo ele não quer que você morra, ele quer tirar a tua comunhão com Deus. Ele quer tirar o teu propósito com Deus. Ele quer tirar aquilo que você tem de melhor com Deus. Ele quer tirar a tua comunhão com Deus. E se você ainda não entendeu isto, saiba que o diabo primeiro quer que você se desvie, para quando você morrer, você vai para o inferno. Mas crente que tem negócio com Deus, irmãos, ele não. Pegaram José, rasgaram as vestes de José, mataram o animal, jogaram sangue sobre as vestes e lançaram José dentro de uma cova, achando que talvez a cova estava cheia, mas a cova estava vazia, mas ela estava cheia de sonho, porque José tinha sonho diante de Deus, e quem tem sonho diante de Deus, Deus ele cuida. Deus está cuidando de você, da sua família, da sua casa, da sua vida, dos planos e projetos. Ele vai realizar. Nos conta a Bíblia que José foi vendido para os ismaelitas. José foi tirado do posto do melhor filho, do filho preferido. Disseram ao pai de José que José tinha morrido. Foi vendido e foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, José, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, vai nos contar dizendo que José, ele se tornou governante da casa de Potifar. Ficou a serviço da mulher de Potifar. Mas o diabo não estava satisfeito e quis tirar a comunhão de José. A mulher de Potifar colocou o zoião para cima de José, para que José pecasse com ela. Como ele não quis, ela tirou as suas vestes. Mais uma vez rasgou as suas vestes e o caluniou, dizendo que ele tinha tentado possuí-la à força. E José foi parar na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Não adianta onde você está, no calabouço, no fundo do poço, na prisão, Deus está contigo. E aonde há sonho de Deus, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que lá na prisão, José se destacou, porque Deus ele era com José e virou o carcereiro da prisão. Chegou o momento de Deus, o Deus do impossível, trabalhar na vida de José, dando a oportunidade para que o copeiro Mó e o padeiro Mó de Faraó fosse parar na prisão.
E a Bíblia diz que quando eles chegaram na prisão, se depararam também com José, que era o carcereiro da prisão. E cada um teve um sonho e contou a José. E José disse ao padeiro que ele seria enforcado, e ao copeiro que ele seria restituído para estar servindo diante de Faraó. Mas ele pediu para que ele se lembrasse dele. Mas quem se lembra de crente na prova não é outro crente, quem se lembra de crente na prova é Deus. Quem está se lembrando de você é Deus. Ele vai agir, vai mudar a tua história. A Bíblia diz que passou-se tempo e José é esquecido na prisão. E Deus deu um sonho a Faraó de vacas gordas que vinham e vacas magras que comiam as gordas, de espigas boas e espigas ruins, e chama astrólogo, chama feiticeiro, chama tudo, e ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Porém o copeiro lembrou de um homem de quando ele estava na prisão, que interpretou o seu sonho, e avisou a Faraó, e Faraó mandou chamar este homem, e este homem era José, que veio até a presença de Faraó. E a Bíblia diz que José disse que Deus daria resposta de paz a Faraó. E a Bíblia diz que José contou o significado, que era 7 anos de fartura e 7 anos de fome, que tinha que se levantar alguém para administrar esses 7 anos de fartura. E José foi levantado como governador do Egito. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aquilo que Deus tem na tua vida, ninguém toma, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém valida. Se muda a gente, aleluia, se converte gente. Gente vai tecer a sepultura, mas o que está determinado por Deus vai acontecer. A Bíblia diz que teve uma grande fome, e os irmãos de José teve que ir no Egito, para que se cumprisse a profecia. José não deixou de estender a mão aos seus irmãos. Quando você estiver na bênção, estenda a mão àquele que lhe fez mal, aquele que lhe perseguiu, aquele que lhe caluniou. A Bíblia diz que José teve 2 filhos. O primeiro, Manassés, e ele disse que este filho era aquele que tinha feito esquecer de todo o seu trabalho e de toda a casa de seu pai. E o segundo, Efraim, que fez crescer na terra da aflição. Deus vai te fazer crescer na terra da aflição. Deus do impossível vai te fazer crescer. Que Deus te abençoe.